Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Nos últimos episódios abordamos o Enneagrama e os vários tipos de Enneagrama. Hoje vamos rematar a temática de forma a que possas ficar com tudo bem estruturado em ti. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 85º episódio do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é, de facto, o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entre em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Durante os últimos episódios, nós andamos a viajar no fascinante mosaico humano que é o Enneagrama. Ora bem, caros ouvintes que me têm acompanhado avidamente e permitam-me desde já agradecer a todos os testemunhos de quem já comprou e leu o livro Além Personalidade, o poder transformador do Enneagrama. Hoje vamos rematar o Enneagrama, vamos rematar esta temática que esteve connosco durante os últimos episódios. A melhor forma de rematar é perceber que o Enneagrama está em todos nós. Todos nós temos os nossos tipos, todos nós temos as nossas nuances de personalidade. Imaginem um baile de máscaras, onde cada um veste a indumentária que melhor expressa a sua essência, as suas peculiaridades. Pois bem, é hora de desmascarar e revelar a verdadeira face de cada um dos tipos, agora que já falamos dos 9 tipos do Enneagrama. Começamos com o tipo 1, o perfeccionista, cuja busca incessante pela correção e pela melhoria é a sua força e simultaneamente o seu próprio desafio. Como um Sócrates dos tempos modernos, está sempre a questionar e a reformar o seu mundo interno e externo. A rigidez pode ser a sua própria prisão, mas é também a sua própria disciplina. No tipo 2, o cuidador, cujo coração generoso é tão vasto quanto um oceano. Podíamos compará-lo a uma Madre Teresa, sempre pronta a estender a mão. Mas cuidado, pois a fronteira entre ajudar e interferir, por vezes, dissolve-se como açúcar em café quente. Na verdade, a verdadeira Madre Teresa. Não aquela que se conta ao mito, mas a Madre Teresa que está por trás do mito. O empreendedor, o tipo 3, é o conquistador dos nossos tempos, com uma energia que faria Alexandre o Grande parecer um preguiçoso. O seu foco está em alcançar e em exibir os seus sucessos. No entanto, lembrem-se, o brilho das medalhas não deve nunca ofuscar a luz da autenticidade. O tipo 4, o individualista, é como um Prince a cantar ou uma Frida Kahlo na sua expressão de autenticidade, na sua expressão de criatividade. Sempre em busca de ser mais autêntico no seu próprio ser. É certo que isto lhe traz todo um drama, toda uma melancolia, que acabam por ser as suas armas e escudos, mas também são os pincéis com os quais pintam a tela da sua própria vida. E que dizer de um tipo 5, um investigador, quase einsteiniano na sua própria essência. Ele busca o conhecimento como um náufrago busca uma terra firme. O desafio aqui é não se afogar no seu próprio mar de pensamentos e teorias. Lembrar-se que viver também requer sentir e experimentar. O leal tipo 6, o questionador, é o guardião da confiança. Tal como o Samwise Gamgee do Senhor dos Anéis, a lealdade é a sua força, mas a dúvida pode ser a sua sombra, e o desafio é encontrar a coragem para confiar na própria bússola interna.
Avançamos para o tipo 7, o entusiasta cheio de energia, tem uma energia contagiante semelhante à de um Robin Williams. A busca pelo prazer, pela aventura é incessante, mas o desafio é enfrentar o vazio sem fugir para o próximo estímulo. O desafiador, por sua parte, o tipo 8, é a força em estado puro. Pensemos num Churchill lutando bravamente contra as adversidades. A sua presença é poderosa, mas o desafio é não deixar que o poder se transforme em tirania. E por fim, claro, o pacifista, o Gandhi da nossa história. Ele que procura harmonia, que procura conforto, mas deve ter cuidado para não adormecer no seu próprio desejo de paz a qualquer custo. A galeria dos tipos do Enneagrama já passou pelo Quem Cala Consente. Se tu não ouviste os episódios anteriores, então certamente este episódio de hoje vai cair-te fora de contexto. Por isso, tenho mesmo que te lembrar que para perceberes o complexo processo, o complexo drama que está por trás das personalidades humanas, é melhor ouvir os episódios anteriores do Quem Cala Consente. A dança dos tipos. O que vamos falar já a seguir, a tal dança, pode ser um pouco complicado se não possuis o livro Além Personalidade. No entanto, se estiveres atento aos últimos episódios, certamente vais entender a profundidade do que te trago. Vamos criar aqui uma orquestra, criar uma música, a mais complexa das valsas. A interação entre os tipos do Enneagrama, com um olhar atento às asas e às flechas, esses movimentos que são graciosos, que nos ensinam tanto sobre a influência recíproca entre as personalidades. Obviamente que isto está no livro que eu tenho vindo a falar ao detalhe, mas eu quero dar-te algumas luzes para perceber que dentro do Enneagrama existem nuances que nos tornam únicos, que celebram connosco a nossa autenticidade e a nossa unicidade. Imagina-te numa festa de gala onde os tipos do Enneagrama são os convidados e cada um traz consigo as suas peculiaridades. O tipo 1, o perfeccionista, está sempre atento aos detalhes, certificando-se de que tudo está no seu devido lugar. Mas quando ele se deixa influenciar pela asa do tipo 2, de repente vemos surgir um toque mais humano, uma preocupação com os outros que suaviza a sua rigidez. E quando a flecha aponta para um tipo 7, o nosso tipo 1 pode até dar-se licença para uma extravagância ou duas, permitindo-se saborear o prazer sem culpa. E só isto traz uma grande mudança ao típico tipo 1, o perfeccionista. Falei-te de asas, falei-te de flechas. Quando nós temos um determinado tipo no Enneagrama, nós não estamos presos àquele Enneagrama. Na verdade, nós temos nuances. As asas, que normalmente te fazem descair, seja para o outro tipo ou para o outro a seguir. Exemplo, este tipo 1 poder resvalar para tipo 2 ou resvalar para tipo 9. E depois as flechas, e é por isso que o Enneagrama possui aquela representação geométrica para te auxiliar a perceber o que são as flechas e como funcionam as asas do Enneagrama. Dito assim, parece muito confuso. Dito assim, parece extremamente complicado. Mas eu tenho a certeza que, quando explorares mais, através do livro Além Personalidade, tu vais perceber todos os detalhes. Aqui, num episódio do Quem Cala Consente, dificilmente te conseguiria transmitir toda a profundidade que é descobrires, utilizares e aprenderes a integrar o Enneagrama na tua vida. Dou-te mais um exemplo. Falando, por exemplo, no tipo 2, o cuidador, sempre tão atento às necessidades alheias, mas que sob a influência de uma asa tipo 3, o empreendedor, ganha um brilho de autoafirmação e busca conhecimento pelas suas boas ações. Se por acaso tiver uma flecha que aponta ao tipo 4, que é o individualista, este tipo 2 pode cair numa introspecção mais melancólica, questionando-se sobre os seus próprios desejos e identidade. Portanto, como vês, o Enneagrama funciona não só por tu saberes o teu tipo, mas também por saberes identificar
para qual das asas tu tendes e como funcionam as flechas da tua personalidade. É de facto uma dança de tipos descobrir o teu tipo, as tuas asas e as tuas flechas. No fundo, as dinâmicas e interações que no Enneagrama tu podes descobrir para aprender a trabalhar em ti, para conseguires criar o plano para tu viveres em pleno. Cruzando fronteiras. Perceber o teu Enneagrama é como teres uma sopa de letras de autoconhecimento e começares a juntar determinadas palavras enquanto a comes. E aqui eu queria dar-te um certo tempero, tentando descortinar onde o Enneagrama encontra o MBTI. Sabes o que é o MBTI? MBTI é utilizado por todas as multinacionais do mundo para medir a tua importância, a tua relevância, o teu papel numa empresa. Chama-se MBTI ou Myers-Briggs Type Indicator. Na verdade, é uma ferramenta que categoriza as pessoas em 16 tipos de personalidade baseada em 4 dicotomias: a extroversão versus introversão, sensação versus intuição, pensamento versus sentimento e julgamento versus percepção. Certamente já fizeste aqueles testes que andam pela internet em que descobriste que és um INFJ ou um ENFP. Se nós abrirmos as cortinas, se nós traçarmos umas pontes entre o Enneagrama e o MBTI, vamos entender que enquanto o Enneagrama nos mergulha nos 9 tipos de personalidade, cada qual com as suas motivações, medos e desejos, o MBTI oferece-nos apenas uma estrutura que nos diz como interagimos com o mundo. É comportamental, portanto. É como se o Enneagrama nos dissesse: este é o teu núcleo emocional, as tuas motivações profundas, e o MBTI complementasse com: esta é a forma como tu te expressas e geres o teu dia-a-dia. Utilizar o Enneagrama e o MBTI em conjunto é criar uma visão mais completa da personalidade humana, é certo. Vai dar uma lente com mais camadas para vermos a nós e aos outros, e isso é muito importante nos dias de hoje. E porquê que eu te estou a falar de MBTI com Enneagrama? Porque nos dias de hoje, não só a psicologia analítica, não só os recursos humanos das várias empresas, mas também pessoas que se treinam em traçar perfis dos outros, utilizam o Enneagrama, o MBTI e outras ferramentas semelhantes. Quis com isto mostrar-te que se cruzares as fronteiras além Enneagrama, se souberes o teu Enneagrama, as tuas asas, como funcionam as tuas flechas, certamente vais perceber tudo sobre ti e depois é só começares a avaliar comportamentos, tendências e manifestações de ti mesmo. Assim, cruzamos fronteiras, unimos mundos e expandimos os horizontes na busca por compreender a complexa obra de arte que é o ser humano e a sua própria unicidade. Não é mágica, não é de todo uma mágica, é uma ciência da personalidade com um pouco de tempero à Mária Portela, que já me conhecem. Se têm estado atentos ao Quem Cala Consente. Os 9 caminhos do crescimento. Tenho vindo a dizer nos últimos episódios que o Enneagrama é a bússola que nos guia pelos caminhos tortuosos do crescimento pessoal, profissional, familiar e emocional. Abrindo a nossa caixa de ferramentas do Enneagrama, encontramos 9 tipos de personalidade que são como 9 chaves mestras, cada uma com o seu molde, cada uma com o seu feitio. Mas atenção, não se trata de rotular ou encaixotar pessoas em personalidades, mas de entender as motivações mais profundas, os medos inerentes, os desejos que nos impulsionam. E depois, saber as nuances, as tais asas e flechas que eu hoje fiz questão de te falar. Deixa-me partilhar contigo uma história. Havia uma vez um homem, vamos chamá-lo de João, um tipo 2 no Enneagrama, um cuidador, um generoso, sempre pronto a ajudar, mas que se esquecia de si mesmo. O João, este nosso herói da história, enfrentava um obstáculo que era colossal. Ele era tão focado nos outros que se perdia na sua própria narrativa.
Através do Enneagrama, o João aprendeu a reconhecer o seu valor intrínseco, a importância de colocar oxigênio primeiro em si, antes de assistir o oxigênio dos outros. Aliás, como dizem nas instruções de segurança dos aviões, a máscara primeiro deve ser colocada em ti mesmo. E não é que o nosso João se transformou num líder mais eficaz e equilibrado e, pasmem-se, ainda mais generoso. Porque ao cuidar de si, ele ampliou a sua capacidade de cuidar dos outros, a sua necessidade de o fazer, o desejo de estar presente para eles. Mas como transformar estas histórias em conselhos práticos para cada um dos ouvintes do Quem Cala Consente? Primeiro, é essencial identificar o teu tipo de personalidade no Enneagrama. Isso requer uma honestidade brutal, uma autoobservação muito diligente. Depois, é hora de trabalhares as asas e as flechas do crescimento em ti. Porque sim, o Enneagrama tem asas que nos permitem voar para longe dos nossos padrões habituais e flechas que nos direcionam para um crescimento ou que nos causam stress. Em suma, o Enneagrama é um mapa, uma bússola, que te ajuda a navegar pelo teu cosmos interno, pelo teu mar emocional, o teu mar de personalidade. Com ele, não só descobrimos os tesouros escondidos dentro de nós, como também aprendemos a velejar com os ventos das nossas personalidades para qualquer objetivo que nós determinemos como nosso. E quando é que nós vamos dominar a arte do Enneagrama? Nunca. Porquê? Porque aprender sobre ti é um crescimento constante. O Enneagrama vai auxiliar-te, vai servir de bússola, mas não te leva a lado nenhum se não quiseres dar o primeiro passo. Então que tal dares o primeiro passo? É que o primeiro passo está ao teu alcance. E se quiseres ir mais profundamente, tu já sabes que tens tudo explicado aqui no Quem Cala Consente, 85 episódios para te trabalhares, e neste momento, para descobrir o Enneagrama, tens também o livro Além Personalidade, o poder transformador do Enneagrama, disponível em qualquer loja da Amazon. Entenderes o Enneagrama vai ser como teres um manual de instruções para a tua mente e para a mente de todas as pessoas que te acompanham na tua vida e com as quais tu te cruzas ao longo do teu processo. E quem não gostaria de entender os códigos secretos daquilo que nos rodeia, daquilo que está dentro de nós? Isto vai auxiliar-te a possuir relações mais saudáveis. Isto vai auxiliar-te a perceberes o mundo, a criares uma empatia renovada, a reformulares as tuas intenções para contigo e para com os teus entes queridos. A comunicação eficaz é o sonho de qualquer pessoa que já se viu num diálogo que mais parecia um jogo de charadas, um jogo de enigmas. Se conhecermos o tipo de personalidade do nosso interlocutor, podemos ajustar o nosso discurso para sermos mais claros, para sermos mais assertivos. E não posso fechar a temática sem te dizer que há um enorme bem-estar trazido por entenderes finalmente como funcionas. É atingir um estado glorioso onde o teu stress é apenas uma lenda, onde o teu stress pode ser coisa do passado. O Enneagrama é de facto uma chave dourada para o tesouro do autoconhecimento e hoje esta poção mágica é fechada e o tema também. Eu acredito que abraçares o Enneagrama vai ser como iniciares uma jornada épica em busca da tua autenticidade. Não vai ser só para desvendar mistérios, é certo. Vai ser a chave mestra para as portas da comunicação, do entendimento interpessoal, da harmonia sem precedentes nas relações familiares, profissionais e emocionais. Por isso, convido-vos a refletir nestes últimos episódios, por isso, convido-vos a saber mais sobre o Enneagrama. E agora não precisas de recorrer a um profissional do Enneagrama. Podes tu próprio fazer todo este trabalho com o livro Além Personalidade, que não vou voltar a fazer publicidade, porque não é para isso que estamos aqui. Pensa nisso. Pensa neste convite dourado para uma festa exclusiva a conhecer-te a ti mesmo.
E entretanto, tenho que te agradecer por teres estado todo este tempo com o Quem Cala Consente a tentar entender tudo o que te trago. No próximo episódio, certamente, vamos abrir um novo baú de conhecimento. Para já, hoje, fechamos o tema do Enneagrama. Naturalmente, não posso deixar de vos convidar a partilhar este podcast com amigos, familiares e até com aquele vizinho que, apesar de ter um ar carrancudo, certamente te vai agradecer. Lembra-te, partilhar é cuidar. E como já sabem, o silêncio pode ser interpretado como consentimento. Mas aqui, entre nós, a voz é a nossa ferramenta de transformação. O podcast está disponível para tu entregares e auxiliares os outros. Pessoalmente, agradeço do fundo do coração a cada um que esteve desse lado, assim, polvilhado com um sorriso. E é com um sorriso que podem certamente ouvir, partilhar e dar o feedback de mais uma temática que nós encerramos no Quem Cala Consente. Agora, despeço-me e deixo-me desde já disponível para que me contactes, para que me digas de ti, porque já sabes, quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Marco Portela. Portugal Místico. Foi feito para ti.